A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos para mais uma pré-aula do sistema virtual teológico do setor do bairro Mapim. E hoje nós temos aqui como nosso pastor responsável do setor, que é o pastor Irineu, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Matilde. Que Deus possa abençoar em Cristo Jesus este casal que hoje se reside aqui no Mapim, pela qual houve uma troca de pastores. Anteriormente estava aqui o pastor Ismael Nazário, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Luzia. E hoje assume o setor do bairro Mapim, pastor Irineu e a sua digníssima esposa, irmã Matilde. Muito bem. E nós temos aqui também como os superintendentes da Escola Bíblica Dominical, evangelista Valmir, juntamente com o presbítero Marco Ledesma. Eu sou o professor Claudine Santos. Estarei discorrendo com vocês este conteúdo tão importante, que a lição de número 11 é uma pré-aula tão resumida do sacerdote de Cristo e o Levítico. Muito bem. E o texto áureo nos diz assim, no livro de Hebreus, no capítulo 7, do versículo 26, que diz assim a palavra de Deus: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feitos mais sublime de que os céus. Muito bem, e a verdade prática nos diz assim, ó: o nosso grande e o único sacerdote é Jesus Cristo. Ele intercede ineficazmente em nosso favor diante do Pai. E a leitura bíblica em classe, que nós vamos discutir o assunto aqui hoje, é o que está em Êxodo, no capítulo 28, do capítulo 28, versículo 1, em Levítico, no capítulo 8, do versículo 22, e Hebreus, no capítulo 7, do versículo 23 até o verso de número 28, tá certo? E nós podemos observar aqui também em 1 Pedro, no capítulo 2, do versículo de número 9. Queridos, antes de eu comentar aqui com vocês aqui essa lição aqui, eu não poderia de falar sobre o sacerdócio levítico, que eu gostaria de dar aqui um rápida parte introdutória, na parte introdutória aqui uma pincelada, e com certeza de suma importância, falar sobre o sacerdote levítico. Eu gostaria de comentar com você aqui, falar exatamente aqui os tópicos da lição. O tópico número 1, a escolha do sacerdote. Estarei comentando aqui, falando aqui detalhadamente aqui sobre o sumo sacerdote. E o tópico de número 2, as vestimentas sacerdotal para o serviço. Estarei comentando aqui também, falando as vestimentas e também falando sobre o éfode e também falando sobre Urim e Tumim. Muito bem. E o tópico de número 3, já indo para a conclusão, o sacerdócio de Cristo. E aqui estarei trazendo um ênfase maior sobre o porquê o sacerdócio de Cristo ele sobressaiu dos demais sacerdotes. Muito bem. E isto é o que nós vamos aqui. Eu vou comentar com vocês e discorrer esse conteúdo resumidamente dessa lição tão importante. Tá ok? Muito bem. Quando nós observamos aqui sobre já começando aqui pelo tópico de número 1 aqui, queridos irmãos, e falar sobre a respeito das escolhas do sacerdote, mas eu gostaria de comentar aqui como surgiram e qual foi a origem dos sacerdotes. Muito bem. Então o que acontece aqui? Quem eram os levitas, né? Bom, Levi, um dos 12 filhos de Jacó, tinha 3 filhos: Gerson, Coate e Merari, como está em Gênesis, no capítulo 46, do verso 8 ao verso 11.
Quando a família aumentou a estada lá no Egito, a família Levi passou a considerar a tribo, e as famílias dos 3 filhos se tornaram divisões tribais. Arão, Miriam e Moisés nasceram da divisão dos coatitas da tribo, como está em Êxodo, no capítulo 2, do verso 4. Quando os judeus adoraram o bezerro de ouro no sopé do monte Sinai, foram exatamente os levitas que uniram a Moisés contra a idolatria. E na consagração também nós podemos observar aqui que eles consagraram a Deus. Ou seja, ao tomar essa atitude, eles destruíram muito dos idólatras. A sua consagração resultou em envolverem na construção do tabernáculo, como está em Êxodo, no capítulo 28, do verso 1 ao 30. E quando nós podemos observar aqui, veja bem, como se dá a entender sobre o tabernáculo. Cuidado, o tabernáculo quando o tabernáculo foi removido, os coatitas levaram as mobilas, os gersonitas as cortinas e os seus pertences, e os meraritas transportaram, ou seja, instalaram o tabernáculo propriamente dito, como está em Números, no capítulo 3, do verso 35 ao 37, como também no capítulo 4, do versículo 29 ao 33. Segundo Números, também no capítulo 3, do verso 40 ao 58, os levitas agiram como substitutos dos primogênitos de toda a casa judia. E em vista de Deus ter poupado a vida dos primogênitos por ocasião da primeira Páscoa, como está em Gênesis, como está em Êxodo, melhor dizendo, no capítulo 11 e do verso 5, e aí também no capítulo 12 e do verso 12 ao 13, o primogênito pertencia tecnicamente ao Senhor, mas os levitas deveriam atuar no serviço de Deus e no lugar deles, por serem separados para o serviço de Deus. E não se esperavam que fosse a guerra, como está em Números, no verso 3, ou plantasse os seus próprios alimentos com a área tribal. Eles deveriam espalhar-se por toda a terra prometida e viver entre o povo, como está em Números, no capítulo 35 e do verso 1 ao verso 8. Deveriam ser sustentados com os dízimos do povo, como está em Números, no capítulo 18 e do verso 20 e 21. Muito bem. Bom, queridos, quando nós olhamos aqui para todo esse aspecto, aqui nessa parte introdutória, falando sobre a família de Levi, isto é muito bom para a gente ter um respaldo e entendimento a respeito do assunto, tá certo? Agora, o que nós podemos observar e aprofundar aqui é quando nós ainda continuando aqui falando sobre o sacerdote, Deus ele ordena que Moisés separe Arão e os seus filhos para o ministério sacerdotal. O sacerdote ele deveria não somente pertencer à tribo de Levi, mas era preciso que fosse um descendente verdadeiro, ou seja, que teve um privilégio de ser o primeiro sacerdote de Israel e pertenceu à quarta sacerdotal em Israel, o sumo sacerdote. O sacerdote é também levitas. O sacerdote de Arão apontava para Cristo, o nosso sumo sacerdote eterno, como está em Hebreus, no capítulo 6 do verso 20. Arão era um ser humano e, portanto, o pecado, ele carecia de apresentar-se diante de Deus um sacrifício pelos seus próprios pecados. Mas Cristo é perfeito e o seu sacrifício por nós foi único, completo e aceito pelo Pai. Mas quando nós olhamos aqui sobre o ministério do sacerdote,
primeiro eu frisei aqui que o sacerdote, segundo o ministério do sacerdote. E quais eram as funções de um sacerdote? É uma pergunta. A sua principal missão era apresentar o homem pecador diante de Deus santo, porque Deus é santo. Eram especificamente 3 obrigações básicas do sacerdote: santificar o povo, oferecer dons e sacrifício pelo povo e interceder pelos transgressores. Eles também atuavam como mestres da lei, como está em Levítico no capítulo 10, do verso 10 ao 11. O sacerdote arônico apontava para Cristo, o único mediador diante de Deus. Como sumo sacerdote, Cristo intercede do Pai por nós, como está em 1 Timóteo, no capítulo 2, do verso 5. Mas o terceiro aspecto aqui é o sumo sacerdote. As nações que estavam ao redor dos hebreus já conheciam os serviços sacerdotais. Os sacerdotes não receberam nenhuma herança de terras quando as tribos entraram na terra prometida, pois a sua recompensa era servir ao povo, ao Todo-Poderoso. Eles eram sustentados pelas ofertas e os sacrifícios levados ao tabernáculo. Viviam de modo simples, ou seja, dependiam da única e exclusivamente da obediência e fidelidade do povo ao trazer o seu dízimo, como acabei de citar, a qual me referir em Números, no capítulo 18 e do verso 3 ao verso 32. Então nós podemos observar aqui dentro desse tópico de número 1 algumas características básicas do sumo sacerdote. Tá ok? Muito bem. Queridos, então só fazendo aqui só um resumo aqui do tópico de número 1, eu gostaria de frisar aqui que quais são os direitos e os deveres dos levitas. Primeiro, viver do altar. Segundo, santificar-se ao Senhor. E terceiro, tornar-se uma referência espiritual e moral. Muito bem. Agora vamos aqui para o tópico de número 2, as vestimenta sacerdotal para o serviço. Muito bem. Queridos, quando nós olhamos para todo esse aspecto aqui do tópico de número 2, nós vamos ver aqui alguns detalhes importantíssimos, que é a túnica de éfode, que como está em Êxodo no capítulo 28 e do verso de número 4 até o verso de número em diante, segue em diante. As vestes dos sacerdotes, elas deveriam ser santas, como está em Êxodo no capítulo 28 do verso 1 ao 4. Eles não poderiam se apresentar-se diante do Senhor de qualquer maneira. O linho fino apontava para a pureza. Olha aí. E perfeição e justiça de Cristo como nosso sumo sacerdote. Segundo a Bíblia de estudo, aplicação pessoal, éfode era um tipo de esmeraldo, ou seja, esmerar a avental portado, o único dos ombros e ligados por uma faixa na cintura. O éfode havia 2 pedras de ônix, como os nomes das 12 tribos. Arão deveria então levar e apresentar diante de Deus as 12 tribos de Israel, que é as tribos de Ruben, Simeão e Gade, Judá, Isacar e Zebulon, Efraim, Manassés e Benjamim, Dan, Azé e Naphtali. Muito bem. Cristo
ele carregou sobre si os nossos pecados e apresentou diante do Pai, como está em 1 Coríntios, no capítulo 15, do verso 3. Sobre o éfode estava o peitoral, contendo 12 pedras preciosas, com os nomes dos 12 tribos, dos 12 filhos de Israel. E essa peça ficava sobre o coração de Arão, o sumo sacerdote, como está em Êxodo, no capítulo 28, do verso 15 ao 21. Muito bem. Aqui eu gosto de comentar com vocês aqui também, né? Resumidamente, sobre Urim e Tumim. Tá certo? Então, muito bem. Acompanhe aqui comigo aqui. Quando nós olhamos para todo esse aspecto aqui, as roupas que Deus havia ordenado e que se confeccionasse para os sumos sacerdotes, como está em Êxodo, no capítulo 28, verso 30, como está em Levítico, no capítulo 8 e do verso 8, estavam ligados aos dois objetos chamados Urim e Tumim. Presume-se que eram duas pedras, embora alguns intérpretes acreditam que fosse um único objeto. Há muitas especulações sobre o que é exatamente e como eram utilizados. E infelizmente ou felizmente a Bíblia não dá resposta para todas as curiosidades, mas eis algumas esclarações que é possível saber. Primeiro, o que nós podemos observar é que o significado dos nomes. Então vamos aqui para o significado dos nomes. Uma opinião correta, uma opinião corrente é que o Urim e o Tumim significa luzes e perfeições. No hebraico, embora que todas as palavras estão no plural, geralmente o sufixo em hebraico para formar o plural, como em, Elion, que é plural, e de El, Deus, tá ok? Então o que acontece aqui? Quando observa que quase sempre em todas as referências bíblicas as palavras Urim e Tumim ocorrem juntas, mas em números 7 e 21, como também em 1 Samuel, no capítulo 28, do verso 6, se menciona apenas o Tumim, a razão pelas qual deduzem tratar-se na verdade de um único objeto, pois o nome. Olha que coisa interessante. Mas qual é o propósito de Urim e Tumim? Qual é este propósito? Então vamos lá. Quando nós observamos aqui Urim e Tumim, eram o meio pela qual apelar pela sorte, para a vontade ou concedimento de Deus, quando havia duas alternativas e cujas as decisões difíceis para o homem discernir naturalmente. Claro, ninguém se sabe com certeza como eram usados e de que modo Urim e Tumim davam resposta ao sumo sacerdote sobre as questões das propostas. O que acaba acercando essas questões e que muitas especulações, quando algumas alencadas como Russell Sharpling em sua enciclopédia e Bíblia, Teologia e Filosofia. Aqui nós vamos então entrar para algumas conjecturas, tá ok? Então acompanhe comigo aqui, por gentileza. Primeiro aspecto, nós podemos observar que Flávio Joséfo, um historiador judeu do primeiro século,
e identificou o objeto como os quartos dos ombros de éfode do sacerdote. Presumidamente, essas pedras mudavam de cores ou de brilho, significando que quando brilhava era assim, ou positivo, e quando ficava escura, não faça. Interessante, né? Mas o segundo aspecto, as dobras das vestes dos sumos sacerdotes, uma pedra ou uma placa de ouro era colocada e manipulada e conforme a divinação. Divinação, tá ok? E não adivinhação, tá certo? Muito bem. O empregada para induzir a transação da mente do sumo sacerdote, que era inspirada a dar respostas aos problemas difíceis. Isto segundo aspecto. Então nós vamos aqui para o terceiro aspecto de algumas conjecturas, até que tem se tratado-se de três. Ou seja, não duas pedras. Uma estaria escrito sim, e a outra estaria não. E na terceira nada tinha escrito. Esta última significa então que o desejo da divindade de não revelar ou dar resposta à questão. Esta é a terceira conjectura. Mas e a quarta, para finalizar aqui essa parte? Eram duas pedras, branca e a outra preta. Enquanto retirada das vestes, o sacerdote indicavam sim, e a branca não, que era preto. Muito bem, a branca sim e o preto não. Mas quando nós observamos aqui o seu uso no Novo Testamento, e hoje, queridos, quando, para finalizar aqui essa parte aqui, do tópico de número 2, com o auxílio babilônico, o uso de Uri Tumim tornou-se apituar, como nos tempos de Cristo Jesus já não se havia falado desses objetos, pelo que se presume que seu uso tinha se tornado obsoleto. Embora, mesmo entre os cristãos, ainda se ouça falar do lançar sortes, né? Foi o que aconteceu com algumas personagens como Jonas, também como no Novo Testamento, como separou também o substituto de Judas. Olhamos para todos esses aspectos de Atos do capítulo 1 do verso 26. Todavia, nesse caso não se deve pensar em se tratar do Urim e do Tumim, pois o seu uso era restrito e somente aos sacerdotes. Em nenhum momento está relatado que recorra o homem ao objeto ao homem utilizar, porque era sagrado, tá certo? Então, muito bem. Em sua carta aos Efésios, Paulo procura compreender qual é a vontade do Senhor, como está em Efésios, no capítulo de número 5 e do verso de número 17. E a igreja está disposta ao quê? A esse poder de extraordinário de descobrir a vontade de Deus. Que não seja lançar sorte. Temos a palavra escrita, a nossa regra de fé prática. Temos aqui o bom senso de constituído e o conhecimento da experiência acumulada ao longo das nossas vidas, tá ok? E nós temos aqui as revelações através da poderosa palavra de Deus, que é concedida pelo Espírito Santo de Deus para nós chegar a um direcionamento específico e cujas decisões sejam difíceis de ser tomadas no intelecto humano, tá ok? Queridos, o que nós não podemos tolerar é que algumas tentativas de fazer uma exceção no cristianismo para que algumas práticas comuns neopentecostais evangélicas, com resgate de elementos próprios de um culto religiosidade, trazer alguns costumes da religião judaica e trazer para os costumes para o nosso tempo, os nossos dias,
não precisa disso mais, tá ok? Porque o Espírito Santo ele traz-nos auxílio para nos capacitar em toda a verdade, como está em João, no capítulo 16 e do verso 13, como também em João, no capítulo 8 e do verso 14. Muito bem, fico aqui com esse resumo do tópico de número 2 e vamos aqui para o tópico de número 3 aqui da nossa lição, tá ok? O sacerdócio de Cristo, que coisa maravilhosa. Quando nós olhamos aqui para o tópico de número 3, a diferença, eu gostaria de comentar com vocês aqui, a diferença fundamental entre Cristo e Arão. Veja bem, primeiro Jesus é sacerdote perfeito, muito bem. Segundo, sacerdote eterno. Quando eu vejo aqui no primeiro aspecto Jesus, o sacerdote perfeito, eu vejo aqui que a lei previa a possibilidade de erro ao pecado por parte do sacerdote, como está em Levítico, no capítulo 4, versículo 3. O próprio sumo sacerdote Arão, que tinha orientação de Deus para oferecer sacrifício não só pelo povo, como está em Levítico no capítulo 16 e verso 15, mas por si próprio, como está em Levítico no capítulo 16 do verso 11 ao 14. Enquanto o sumo sacerdote do Antigo Testamento estava sujeito a pecar, Jesus ele nunca pecou. Ele é perfeito, satisfez todas as condições para um perfeito sacerdócio, foi ungido como rei, como filho, como está em Salmos, de número 8, do verso 6 e 7, e sacerdote eterno, como está em Salmo de número 110 e verso 4, foi enviado por Deus, como está em João, no capítulo 5, verso 30, veio em nome do Pai, como está em João, no capítulo 5 do verso 40 ao 43, Jesus não se glorificou-se a si mesmo para fazer-se sumo sacerdote, mas diante de todas estas qualificações, o mestre nunca ofereceu sacrifício por si próprio. Ele deu-se a si mesmo pelos nossos pecados, como está em Gálatas, no capítulo 1 e do verso 4. Enquanto sacerdote, ele tinha que pegar um animal para sacrificar. Jesus é diferente. Ele por si próprio doou a sua vida em vez do animal. Olha que o segundo aspecto, o sacerdote eterno. O escritor aos Hebreus ele faz referência ao texto bíblico no livro de Salmos para demonstrar o caráter especial do sacerdócio de Cristo, um sacerdócio que não tem fim, e a Bíblia diz: tu és o meu filho, hoje te gerei. Olha o que diz aqui em Salmos, de número 2 e do verso 7. E tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, como está em Salmos de número 110 e do verso de número 4. Uma outra referência que também é o escritor aos Hebreus, no capítulo 1 e do verso, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu dar uma observada aqui, quando eu posso observar aqui, deixa eu dar uma analisada, que eu anotei aqui, tá certo? No capítulo 1 e verso 5 dos Hebreus, o autor desconhecido, porque a qual dos anjos diz jamais: tu és meu filho, hoje te gerei. Olha que coisa interessante. Então outra vez, eu lhe serei por pai e tu será por filho, é uma pergunta. Olha, ou como o texto diz, Deus realmente preparou um corpo para Cristo Jesus, porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo dentro do útero de Maria. Que coisa maravilhosa. Deus preparou um corpo para Cristo Jesus. Mas a missão terrena de Jesus,
Quando eu posso observar aqui nos dias de sua carne, é uma referência direta à vida humana de Jesus. O escritor já houvera acentuado esse aspecto no capítulo 2, do verso 14 até o 17. Aqui mais uma vez ele demonstra que o nosso sumo sacerdote mesmo provido de uma linhagem especial, encarnou-se tomando a forma de homem, como nós vemos no Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 14, e o verbo se fez carne, e o verbo se refere a Cristo Jesus, como está em Apocalipse, no capítulo 19 e do verso 13. Os gnósticos ensinam que o corpo é intrinsecamente mau, mas Jesus, o verbo divino, provou o contrário. Ele se fez carne e habitou entre nós, tornando-se homem completo, pleno e perfeito, e não apenas se fez carne, mas tomou a forma de servo, como está em Filipenses, no capítulo 2, do verso 7. Na semelhança da carne, do pecado, como está em Romanos, no capítulo 8, e suportou a paixão da morte, como está em Hebreus, no capítulo 2, do verso 9. Clamou lágrimas, chorou lágrimas e orações e súplicas. Queridos irmãos, quando nós observamos aqui, as escrituras nos diz que Jesus clamou a Deus com lágrimas, com orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte. O Evangelho segundo João, no capítulo 11, do verso 55, está escrito que Jesus chorou. Mas aquela não foi a única vez, como a destra, o verso 7. É por isso que Jesus entende de lágrimas. E um dia Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Como está em Apocalipse, no capítulo 7, do verso 17. Aprendeu obediência. Uma das características de Cristo Jesus como sumo sacerdote, ele superior, é que ele também foi obediente. Haverá uma prova mais autêntica da humanidade de Jesus, ainda que era filho, obediência por aquilo que padeceu. Como está em Hebreus, no capítulo 5, do verso 8. Ele, sendo divino, obedeceu a Deus. A mente humana, ela muitas das vezes levar a indagar, afinal, se ele era Deus, por que deveria obediência a alguém? Este é um mistério que só a fé pode aceitar, queridos irmãos. Jesus, como ser humano, ele teve um desenvolvimento humano normal, e crescia Jesus em sabedoria e estatura e em graça para com Deus. Deus homem também, como está em Lucas, no capítulo 2, do verso 50 ao 52. Como filho de Deus, ele obedeceu ao Pai. Esta é uma das qualidades de Jesus. Uma outra qualidade também é por aquilo que padeceu. A prova suprema da obediência de Cristo foi a sua paixão e morte. O diabo tudo fez para que Jesus não executasse o plano da salvação. Na tentação no deserto, o seu objetivo era que o Senhor Jesus, ou seja, como está em Mateus, no capítulo 4, versículo 1 a 11, na crucificação, o inimigo usou alguém para lhe sugerir que professe que ele era filho de Deus e que descendo da cruz, como está em Mateus, no capítulo 27, do verso 40. Mas Jesus manteve-se obediente, trouxe eterna salvação. E já estou indo aqui para a conclusão aqui, queridos, tá ok? Na realidade, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos aqueles que obedecem.
Olha que coisa maravilhosa. Jesus declarou ao Pai: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Como está em João, no capítulo 17 e do verso de número 4. Na cruz, no momento supremo do seu sacrifício em favor dos pecadores, está consumado. Como está em João, no capítulo 19, do verso 30. Nesse aspecto, oportuno lembrar que alguns teólogos, baseados nos versículos em foco e a outras referências, pregam a doutrina da predestinação absoluta, resumida na sentença: uma vez salvo, salvo para sempre. Entretanto, o versículo mostra, ele é inequivocavelmente, que a salvação não é eterna e priori, mas sim é condicional. Ela é eterna para todos que lhe obedecem, e desse modo exclusivamente é salvo quem crer e segue a Cristo em obediência. A palavra de Deus, terminando aqui, e chamados por Deus. Jesus pertenceu à ordem sacerdotal singular, diferente da de Arão. Isto vemos mais uma importante distinção entre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio arônico. Jesus, como diz, foi chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Queridos irmãos, esta aqui é uma aula bem resumida daqui do setor do bairro Mapim, e quero desde já conclamar vocês a participar todos os domingos. Começa às 8 horas e termina às 10 horas da manhã, tá ok? Conto com a presença de vocês aqui na igreja sede aqui do setor do bairro Mapim, e também em todas as igrejas, subcongregações. Também tem a escola dominical, como todas as demais igrejas evangélicas da nossa Baixada Cuiabana. Também tem a escola bíblica dominical também, tá ok? Vai lá, participa, questiona os seus professores a respeito da escola bíblica dominical, tá ok? Para vocês, professores, quero mostrar para vocês aqui algumas lições importantes. Uma das lições que é exatamente primeiro trimestre de 2018, a supremacia de Cristo. Aqui fala sobre o sacerdócio, tá ok? Uma lição muito boa. Uma outra lição também, que é uma lição que fala sobre uma jornada de fé. Primeiro trimestre de 2014, também vai falar também sobre o tabernáculo. Muito bem. Essa lição também aqui é uma lição adoração e santidade a serviço, que é o terceiro trimestre de 2018 do ano passado. Muito boa, que ajuda em todos os aspectos, tá ok? E nós temos essa aqui também, tá ok? Que é o terceiro trimestre de 2001, que é os Hebreus. Que lição maravilhosa. Queridos, fico aqui com esta aula tão resumidamente, e até a próxima aula, que nós vamos falar sobre a nuvem de glória. A paz do Senhor e um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudines Santos.